Estamos numa série de mensagens que tem como tema oração que transforma. Naturalmente, a gente tem falado muito sobre isso, também para divulgar também um pouquinho do livro que a gente lançou, Oração que Transforma. Se você ainda não tem, pode pegar lá na entrada, lá na lojinha. Mas, queridos, hoje é a segunda mensagem sobre esse tema, naturalmente é a última. Semana que vem iremos começar uma nova série no mês de aniversário da igreja, que tem como tema Encontre Jesus, e vai ser um tempo muito especial. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tema de hoje. Eu acredito que tem algo muito especial para todos nós, e tem como propósito falarmos sobre na terra como no céu. A oração no próprio Senhor Jesus. Antes disso, eu quero orar. Feche os seus olhos, por favor, mais uma vez. Pai, obrigado porque temos o privilégio de estarmos juntos como família da fé, como igreja, como comunidade. Estamos neste lugar aqui para expressar nosso amor ao Senhor, cantando, adorando. Obrigado, Deus, porque o Senhor está presente neste lugar. Mas agora eu quero pedir que o Senhor fale conosco, de forma muito especial, através da Tua palavra. Que seja um momento de revelação, um momento de ministração do Senhor em nossos corações. Que seja algo muito pessoal para todos nós, mas que toda a igreja seja abençoada. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 6, versículo 10, consta a oração do Senhor Jesus, ensinou o Pai Nosso, mas hoje vamos ficar especificamente no versículo 10. Quero pedir que você anote a mensagem de hoje, eu creio que vai ser muito importante para a sua vida pessoal, sua vida familiar. Mas diz o seguinte, Mateus 6, versículo 10, diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ler todo mundo juntos, vamos lá toda a igreja. Venha o teu reino, um pouquinho mais forte, vamos toda a igreja mais uma vez. Amém. Meus queridos, eu creio que todos nós já passamos por momentos, ou estamos passando, onde buscamos de Deus algumas respostas. Temos algumas inquietações em nós e queremos do Senhor saber algumas coisas. Por exemplo, queremos saber a vontade dEle para nossas vidas. Queremos saber como estou, se a gente está tomando a decisão certa ou errada. Queremos saber se a gente está agindo conforme a vontade dEle. Queremos saber se estamos confundindo ou não a vontade do Senhor, se a nossa mente está entendendo o que Ele está falando, ou se é apenas uma intenção do nosso coração. Portanto, a gente tem muitas perguntas que a gente faz ao Senhor, em especial sobre a vontade de Deus, sobre o propósito de Deus, sobre viver o propósito do Senhor. Como é que a gente discerne quando Deus está em silêncio? O que a gente tem que fazer? Então, a gente hoje trabalha sobre isso. E eu quero falar com vocês nesta noite sobre isso, sobre qual é a vontade do Senhor, sobre se a gente continua ou se desiste no propósito que Deus colocou na nossa frente, se a gente compra ou não compra, ou espera para comprar alguma coisa que a gente tem como sonho, se a gente muda ou permanece aqui, ou se a gente, o que a gente tem que fazer em meio às grandes questões da nossa vida, em especial daquilo que Deus tem para nossas vidas, se a gente segue avante ou espera. Confesso a vocês que essas perguntas que a gente tem, sobre a vontade do Senhor, sobre decidir, sobre esperar, sobre agir, sobre ter um momento especial onde Deus fala com clareza ou não. Esses momentos para nós muitas vezes são de grandes angústias. Mas às vezes, essas perguntas que nós fazemos para o Senhor, às vezes não revela o nosso interesse real de querer saber a vontade do Senhor. Revela muito mais a nossa vontade, que Deus abençoe a nossa vontade. Revela muito mais o interesse que a gente tem que Deus abençoe os nossos desejos, os nossos sonhos. Porque se a gente quiser de verdade a vontade do Senhor, talvez nós vamos ter que mudar algumas coisas dentro de nós. E eu quero falar um pouquinho com vocês nesta noite. Jesus ensinou claramente, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E hoje, a mensagem de hoje, eu quero caminhar respondendo 3 perguntas que eu faço muito para a minha vida, eu faço muito ao Senhor, perguntas que eu acredito que todo mundo faz a Deus. Primeira pergunta é, como eu descubro a vontade de Deus? Segunda pergunta, como eu vivo a vontade de Deus hoje em dia? E terceira pergunta, o que eu faço quando ainda não tenho todas as respostas?
Eu creio que são perguntas comuns e pertinentes a todos nós. Mas antes de responder essas perguntas, eu quero lembrar a vocês que os discípulos nunca pediram ao Senhor, nunca perguntaram ao Senhor, Senhor, ensina-nos a fazer milagres. Nunca pediram ao Senhor, ensina-nos a pregar. Nunca pediram ao Senhor, nos ensina a expulsar demônios. Mas eles perguntaram em Lucas capítulo 11, versículo 1, diz, mas um dia pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Por que fizeram essa seguinte pergunta? Porque eles perceberam que tudo que Jesus fazia nascia do seu relacionamento com o Pai. As multidões viam milagres, viam transformações, mas os discípulos viam as madrugadas de oração do Senhor Jesus. As multidões viam muitos resultados, os discípulos viam a fonte que alimentava o coração do Senhor Jesus. Jesus não orava para cumprir uma obrigação religiosa, mas orava porque amava o Pai, porque dependia do Pai, porque queria ouvir o Pai todos os dias. Nós geralmente procuramos a oração quando precisamos de respostas. Precisamos que Deus dê uma direção, que Deus responda o propósito, responda uma direção para nós. Jesus orava porque sabia que no relacionamento com o Pai as respostas viriam. É diferente. A gente muitas vezes ora porque quer resposta. Jesus ora porque quer ter comunhão com o Pai. E na comunhão com o Pai as respostas viriam. Isso me faz pensar, talvez a pergunta mais importante que a gente tem que fazer não é como descubro a vontade de Deus. Talvez seja, estou próximo o suficiente de Deus para reconhecer a sua voz. Eu estou próximo do Senhor para poder saber a direção que Ele quer me dar através da sua palavra, através da voz que Ele imprime no meu coração. Porque antes de Deus mostrar o caminho, Deus falar, dar a direção, Deus deseja alinhar o nosso coração com o coração de Deus. É o que Ele quer fazer com a gente. Então, primeiro ponto que eu quero dizer com vocês hoje, primeiro ponto é sobre a vontade do Pai. Como eu descubro a vontade do Pai? Essa é uma das perguntas talvez mais comuns na vida cristã, porque existem momentos em que tudo que queremos é uma resposta clara da parte de Deus. Não queremos ficar em dúvida, queremos clareza da parte de Deus. Deus, o que eu faço nessa situação? Senhor, o que eu tenho que fazer nessas horas? Eu estou diante de um dilema, decidir sair, ficar, comprar, não comprar. Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual o caminho a seguir? Que decisão eu devo tomar? Mas Jesus nos ensina, seja feita a tua vontade. Mas o que isso tem a ver com a minha situação? Isso significa o seguinte, queridos, que antes de pedir qualquer coisa para o Senhor, seja proteção, seja direção, seja resposta, seja milagres, Jesus nos ensina que antes de qualquer coisa, a gente tem que desejar a vontade do Pai. Estão entendendo? Queridos, que como cristão, antes de qualquer coisa que a gente queira fazer, antes de qualquer decisão que a gente vai ter que tomar, Jesus nos ensina o seguinte, que a primeira coisa que eu tenho que fazer é desejar a vontade de Deus. É querer a vontade do Senhor para a minha vida. Porque sabe por quê? Porque a maior batalha da vida cristã, ela acontece dentro de nós. Acontece dentro da gente, entre o que a nossa vontade diz e o que a vontade de Deus diz. O próprio Jesus viveu essa luta interior. Ele viveu isso de forma muito intensa antes da cruz. Lá no jardim de Getsemane, Jesus orou ao Pai. Lucas 22, 42 diz, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando eu leio esse texto, isso me traz um grande consolo. Sabe por quê? Porque Jesus não fingiu que estava tudo bem. Jesus não fingiu que estava tudo bem em encarar a cruz, encarar o sofrimento, encarar a dor. Ele não fingiu que não sentia dor. Ele abriu seu coração diante do Pai, expôs tudo abertamente e disse, Pai, eu não quero fazer isso. Pai, eu não estou disposto a encarar essa realidade. É muita dor, é muito sofrimento. É muita angústia na minha alma. Pai, eu não quero isso, não quero isso. Sou sincero com o Senhor. Mas no final ele se rendeu à vontade do Pai. Jesus não estava escolhendo entre o bem e o mal. Jesus estava escolhendo entre a vontade do Pai e a sua vontade.
Portanto, não é uma coisa tão fácil de se fazer. É uma luta constante que a gente tem que fazer. Mas o que a gente é como cristão, a gente tem que compreender que a vontade do Senhor tem que ser sempre superior à nossa vontade. Essa é uma luta constante nossa. Nem sempre a vontade de Deus vai ser algo fácil para nós, a mais confortável ou a mais rápida para se ter. Então a pergunta que a gente começa a fazer é: como eu descubro a vontade do Senhor? Então, talvez nós precisamos quebrar aqui uma expectativa ou um paradigma nosso. Normalmente nós pensamos que a vontade do Senhor sempre está escondida, sempre está no secreto, no endereço secreto, como se Deus estivesse escondendo aquilo da gente. Mas, na verdade, nunca é isso. A maior preocupação de Deus não é esconder sua vontade, ela está aberta, está disponível, está pronta para todo mundo. Mas o interesse de Deus é formar o meu e o seu coração, é transformar a nossa vida. Por isso Paulo falou em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu queria que vocês percebessem a ordem que o texto está dizendo. A ordem primeira é transformação e depois discernimento. A ordem primeira é a mudança interior e depois a direção clara do que deve ser feito. Estão percebendo? A primeira ordem do Senhor é transformação. E nós queremos muitas vezes o contrário. Nós queremos saber o que devemos fazer, onde devemos pisar, a direção. Queremos tudo antes. Mas uma coisa, uma pessoa transformada pela palavra do Senhor, transformada na sua mente, ela discerne melhor. Uma pessoa que entende a vontade do Senhor, que foi transformada pela palavra de Deus, ela ouve melhor a Deus. É uma pessoa madura que consegue discernir melhor e decidir melhor as coisas. Talvez a pergunta que a gente deve fazer não seja qual decisão devo tomar, mas talvez seja quem estou me tornando enquanto tomo essa decisão. Por exemplo, se chegar para você, se você estiver procurando um trabalho, e você envia currículos, e 2 trabalhos responderam por e-mail para você, querendo marcar com você uma entrevista. E você analisa muito bem a empresa, você analisa a proposta, você analisa quanto vai ganhar. E as 2 têm coisas parecidas, valores e salários semelhantes, é uma boa empresa, ela não contradiz com a palavra do Senhor, tudo que vai ser feito é muito bom, é ótimo, vai me dar uma boa estabilidade, é uma coisa muito boa. E você pergunta: Senhor, qual é a tua vontade? Essa empresa ou essa empresa? O que você escolheria? O que paga mais? O que é mais perto da sua casa? O que é mais confortável? O cristão tem que entender que a sua vida consiste em um propósito maior de vida. E o propósito maior de vida nunca é o seu bem-estar, nunca é o seu conforto, mas a vontade dele. Então, portanto, a escolha do seu trabalho vai depender do seu entendimento da vontade do Senhor para você naquele lugar. Então, talvez a pergunta de Deus sobre, a sua pergunta para Deus: Deus, qual é a tua vontade nesses 2 trabalhos? Talvez Deus vai responder assim para você: em qual deles você continuará me obedecendo? Queridos, Deus é mestre em não responder claramente nossas perguntas. Em vez de responder, ele faz outras perguntas. Porque a intenção de Deus é sondar o meu e o seu coração, a motivação pelo qual a gente está querendo aquilo. Então, talvez, para responder a pergunta que você pediu para o Senhor, não seja em qual deles eu vou ganhar melhor, que eu vou viver melhor, mas Jesus perguntaria para você: em qual deles você vai me obedecer mais? Em qual deles você continuará crescendo espiritualmente? Em qual deles você vai continuar sendo luz? Porque Deus, Ele não é apenas o Senhor das decisões, Ele é o Senhor das pessoas que tomam decisões. Isso é bem diferente. Portanto, se a decisão que você quer tomar for te levar para um lugar distante de Deus,
saiba que isso não é vontade do Senhor. Se aquilo que você for viver, se você está em dúvidas que aquilo vai ser um bom lugar para você, não aceite esse lugar. Porque quem é cristão sabe que em qualquer lugar que for, vai ter que ser instrumento do Senhor naquele lugar também. E tudo que ganhar naquele lugar vai ser com o propósito de servir ao Senhor. E não primeiramente a você. E olha que interessante, quando a gente tem medo de errar, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: Deus não é um pai tentando confundir seus filhos. Ele é um pai que quer orientar os seus filhos. Olha o que Salmo diz, Salmo 32, versículo 8. Eu o instruirei e lhe ensinarei aonde? No caminho que você deve seguir. E o aconselharei e cuidarei de você. Portanto, nós precisamos entender que Deus sabe conduzir seus filhos. Nós precisamos crer nisso, que Ele sabe abrir portas, que sabe fechar portas, que sabe corrigir as rotas e redirecionar os passos. Ele é bom nisso. A gente, quando pede ao Senhor, a gente tem que ouvir da parte de Deus, tomar uma decisão clara na parte do Senhor. Muitas vezes Deus nos diz para decidirmos. Às vezes o Senhor espera que a gente tome uma decisão que a gente quer, mas Ele vai avaliar se a nossa decisão está de acordo com a vontade dEle ou não. Como é que eu sei se a vontade do Senhor é não no meu coração? Se aquilo que eu estou querendo, se for apenas para me beneficiar, essa com certeza não é a vontade do Senhor. Se aquilo que eu tomar como decisão tiver como fundo honrar a Ele, tiver como fundo glorificar a Ele, tiver como fundo viver para o Senhor, aí você pode dizer, esse eu posso dar um passo para saber se é a vontade de Deus mesmo ou não. Se visa unicamente você, os seus sonhos, você pode duvidar se aquilo que você está querendo vai ter como resposta aquilo que Deus quer para você. Porque a vontade de Deus, ela nunca contradiz com a palavra de Deus. Deus nunca vai direcionar você para algo que contradiz aquilo que Ele já revelou. E a vontade de Deus sempre tem como propósito nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus. Romanos 8, 29 diz o seguinte: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Portanto, o principal objetivo de Deus para a sua vida não é o seu conforto, não é a sua estabilidade, não são os seus desejos, não são os seus planos, por melhor que possam parecer, é a sua transformação interior. Antes de Deus te mostrar onde você deve estar, Ele quer formar quem você deve ser. A vontade do Senhor sempre parte, primeiramente, pelo seu coração. Não o que você vai fazer, não o que você vai conquistar, não onde você quer chegar, e não é o lugar onde você está, mas é o seu coração transformado para tornar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. É isso que Deus quer para você. Olha o que fala Provérbios 3, 5 e 6. Salomão diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, nos seus próprios desejos, nos seus próprios sonhos, naquilo que você entende que é melhor, naquilo que você entende que é correto. Não se apoie nisso. Aí agora você tem que fazer o quê? Reconheça-o em todos os seus caminhos. Ele fará o quê? Ele vai endireitar, vai dar a direção clara ao seu caminho, às suas veredas. A vontade de Deus nem sempre faz sentido para nós, mas sempre será boa, agradável e perfeita. Sempre, sempre será assim. Então, como é que a gente descobre a vontade do Senhor? Fazendo perguntas certas a mim mesmo, avaliando o meu coração, para analisar se a minha decisão está de acordo com a vontade do Senhor, se está me tornando cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Se estiver me distanciando de Jesus, com certeza esse caminho não é o que Deus tem para você. Se for te levar para um lugar onde você vai se distanciar do Senhor, esse caminho não é o que Deus quer para você. Se for te levar para um lugar onde você vai viver algo que Deus não tem preparado para você, você percebe que lá é um lugar ruim, não é para você. Se for para um lugar onde você não vai ser luz, não é o lugar para você. Se for para um lugar onde você não consegue se ver como crente naquele lugar, não é lugar para você. A vontade do Senhor sempre vai ser transformar o seu coração para ficar mais parecido com o Senhor Jesus. E onde Jesus ia, Ele era luz naquele lugar.
Onde ele ia, ele revelava o Pai naquele lugar. Aonde ele ia, ele revelava a graça de Deus naquele lugar. É isso que Deus quer para nós. Quer saber a vontade do Senhor? Se disponha a viver o que Ele tem para você. E aí a segunda pergunta para nós é clara. Como é que eu vivo a vontade de Deus hoje em dia? E Jesus disse, na terra como no céu. Mais uma vez, Mateus 6,10 diz, assim na terra como no céu. Durante muito tempo, quando li essa frase do Senhor Jesus na oração, eu pensei que aquilo era uma oração bonita, algo de impacto. Mas, quando eu olho para Jesus de verdade, eu percebo que essa frase de Jesus, ela tem algo muito significativo, para não dizer algo muito profundo. O que Jesus está dizendo aqui? Que a mesma realidade que existe no céu aconteça dentro de você. Assim significa na terra como no céu. Ou seja, que a mesma realidade que existe no céu também aconteça dentro de você. Eu achei lindo isso quando estava estudando, mas eu perguntei para Deus, Senhor, eu nunca fui para o céu. Como é que é a realidade lá? Alguém aqui já foi para o céu ou não? Você já foi, já voltou ou não? Ninguém? Como ninguém foi para contar o que tem lá, a gente sabe o que está escrito na Bíblia, certo? Mas ninguém viu com os olhos naturais. Então, como é que eu sei a realidade que tem lá? Como é que eu sei que tem que ser feito aqui na terra como é no céu? João, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, como é que eu sei o que tem no céu? Resposta simples: olha para Jesus. Olha para Jesus. No céu, ninguém, queridos, ninguém questiona se Deus sabe o que está fazendo. No céu, ninguém tenta ocupar o lugar que é de Deus. No céu, ninguém vive para a sua própria glória, vive só para a glória de Deus. Tudo gira em torno de Deus, tudo aponta para Deus, tudo pertence para Deus, tudo existe para Deus. Tudo é focado unicamente para Deus, para Jesus, para o Senhor, somente para Ele. Então Jesus quer que essa realidade seja a minha realidade aqui dentro. A sua realidade aqui dentro. Ele tem que ser o centro aqui. É tudo sobre Ele. É tudo para Ele. Estão dispostos a fazer isso? Querem isso ou não? Isso significa que eu tenho que abrir mão dos meus sonhos? Mais ou menos. José teve sonhos. Neemias teve sonhos, planos. Quer dizer que a gente não pode ter? Não, pode ter. O que não pode ter, esses planos estar acima de Deus. Ocupar o lugar que pertence a Ele. Esses planos não podem ser maiores do que Ele. Não pode ser maior que eles. Então, se você quer ser governado pelos céus, tem que fazer o quê? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Jesus é o céu vivendo na terra. Tudo que ele fazia revelava Deus, revelava o Pai, revelava como uma pessoa que entende quem é o Pai está vivendo na terra. Jesus viveu na mesma terra que a gente, viveu aqui, encarnado. Ele enfrentou pressões, perseguições, rejeição, perdas, cansaço, passou fome, teve que tomar decisões difíceis, mas havia algo diferente nele. A terra nunca ocupou o lugar do céu dentro dele. Nunca. Interessante que Lucas capítulo 5, as multidões estavam crescendo, porque queriam que Jesus fizesse mais milagres. O ministério de Jesus crescia, se espalhava. É como se eu estivesse dizendo o seguinte: Jesus, o ministério está crescendo, a obra está crescendo,
Vamos espalhar mais a notícia, vamos tirar mais fotos, postar mais no Instagram, vamos divulgar mais, fazer vídeos especiais. Mas o que Jesus fazia que me deixa extremamente encabulado, incomodado? Lucas 5, versículos 15 e 16. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais. O Instagram estava bombando. Milhões de views. As multidões queriam ouvi-lo. Queriam ser curadas de suas doenças. Mas o que Jesus fazia? Fazia selfies. Mandava mais fotos no Instagram. O que Jesus fazia? Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Uau! Quando todos queriam mais gente, mais atividade, Jesus procurava mais comunhão. Quando todos olhavam para os resultados, o que iam ganhar, os benefícios, os lucros, Jesus olhava para o Pai. Porque Jesus sabia algo que nós muitas vezes esquecemos. A força para viver na terra não é o que a terra pode me dar, produzir para mim. Ela vem da comunhão com o céu. Ela vem da comunhão com o Pai. Infelizmente, o pecado nos levou a forçar nossos olhos, a focar nossos olhos na terra, a olhar muito mais para as coisas que a gente pode ganhar, conquistar, ter, possuir, e até pelos medos que a gente tem do futuro, das notícias, sejam boas ou ruins, as preocupações que a gente tem, as expectativas. Mas Jesus quer nos ensinar a olhar mais para o céu do que para as coisas da terra, a olhar mais para muito mais para aquilo que o Pai está falando do que aquilo que a gente está ouvindo do mundo. Jesus quer que a gente aprenda, ouça mais a Ele, ouça mais ao Pai. Aprenda a ouvir mais ao Pai, dedica mais tempo para ouvir ao Pai, queira ouvir mais ao Pai. O segredo está nele, não mais ninguém, mas é nele, é nele, é nele. Como viver neste mundo com a vontade do Pai? Ouça mais o Pai. Jesus, antes de tomar decisões, mesmo em meio a pressões, ele ouviu o Pai. Ouviu o Pai. Jesus teve um momento muito crucial da sua vida, quando ele teve que escolher os seus 12 discípulos. Aqueles que iriam dar continuidade à sua obra. Essa tarefa não é fácil. Escolher pessoas que vão continuar o seu trabalho. Escolher pessoas que vão dar seguimento ou dar continuidade a tudo que você vai investir. Então tem que saber muito bem escolher essas pessoas. Humanamente falando, eu não escolheria nenhuma dessas pessoas. Eu não escolheria. Porque na minha cabeça envolve escolher pessoas com mais talento, com mais recursos. Porque se eu tenho que expandir, tem gente que paga a conta, né? A gente tem que ter gente com mais habilidades, mais músicos, mais gente que ensina melhor, mais gente que tem uma visão mais expandida. Mas ele pegou alguns pescadores, pegou um cobrador de imposto, pegou um cara que duvidava de tudo e de todos. Mas me impressiona o seguinte, Lucas 6, 12, 13, como é que Jesus escolheu esses 12? Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Então, ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Perceba, como é que eu vivo a vontade do Senhor? A ordem é clara de Jesus. Primeiro, oração. Depois, decisão. Primeiro, comunhão com o Pai. Depois, direção. Nós muitas vezes queremos discernir as coisas, queremos fazer as coisas e pedimos para o Senhor possa abençoar depois. Mas na ótica de Jesus não é assim. Jesus buscava primeiro a comunhão com o Pai. O negócio dele era com o Pai, para depois tomar a decisão. Depois tomar a decisão.
Ah, eu fico imaginando como é que o Senhor faz essas coisas e ensina a gente a viver, sabe? O texto que a gente falou agora há pouco, de Jesus no Getsemane, ele me encanta, não somente porque Jesus revela que ele sentia coisas que a gente sente. Dor, sofrimento, angústia, não querer fazer a vontade do Pai. Mas uma outra coisa que me encanta nesse texto é que Jesus lá no Getsemane, ele estava carregando o peso do sofrimento que ele ia carregar, aquela cruz que ele ia carregar, a dor que ele ia sentir. Mas algo acontece com ele naquele lugar, que ele sai de lá pronto para obedecer. Sabe o que aconteceu? Ele orou ao Pai, e o Pai falou com ele. O que modificou o coração de Jesus. E ele obedeceu o que o Senhor Jesus, o que o Pai queria que ele fizesse. Foi essa comunhão com o Pai. Essa comunhão com o Pai. Ele sabia o que tinha que fazer. Mas o fato de saber não significa que ele não ia sentir. Mas mesmo sabendo o que tinha que fazer, ele disse, Senhor, eu não quero fazer. Mas na comunhão com o Pai o convenceu o certo a fazer. É lá que a gente é transformado. É lá que a gente muda a nossa vida. É lá que a gente aprende a viver a vontade do Senhor hoje em dia. É lá que as coisas acontecem. Existem situações que Deus muda, mas existem também situações que Deus usa para mudar a gente. Por isso, quando Jesus disse assim, seja feito assim na terra como no céu, está nos ensinando a orar, Pai, que a minha vontade aqui embaixo, aqui na terra, seja governada pela realidade do céu. O que significa isso? Que as minhas decisões não sejam governadas pelo medo, pela insegurança. Que as minhas escolhas não sejam governadas apenas pelo dinheiro. Que os meus planos não sejam governados apenas pela minha ambição. Que as minhas reações não sejam governadas apenas pelas circunstâncias. Mas que Deus ocupe o centro do meu coração. E isso governe e dirija a minha vida. Assim a gente vive a vontade central do Pai. E assim a gente pode dizer ao Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, queridos, eu não vim aqui dar a vocês uma fórmula mágica de descobrir o propósito do Senhor. Eu não vim aqui te mostrar como se vive a vontade do Senhor. Eu vim te mostrar o caminho que Jesus fez. E o caminho que ele fez, basicamente envolve comunhão com o Pai. Segunda coisa, comunhão com o Pai. E terceira coisa, comunhão com o Pai. Entenderam? Quer que eu desenhe? Então, terceira e última pergunta, talvez a mais difícil de responder. O que fazemos quando ainda não temos todas as respostas? O que você faz quando Deus ainda não te respondeu o que você tem que fazer? O que você faz quando Deus está em silêncio? O que você faz quando Deus não mostra com clareza o que você quer? Primeira coisa, guarda uma coisa, queridos. Quando você quer saber muito algo de Deus, e Deus está em silêncio, caiu uma moedinha aqui para nós. Se você está angustiado, querendo saber, vou ser sincero com você, você não vai ouvir Deus. Porque você só quer ouvir que Ele abençoe a sua vontade. Porque se Ele falar o que Ele quer para você, você vai dizer, isso eu não quero. Então vamos voltar aqui à pergunta. O que a gente faz enquanto ainda não temos respostas de Deus? Terceiro ponto, simples, facílimo. Siga Jesus. Siga Jesus. Uma das coisas que Jesus me ensina, em João capítulo 21 tem uma história que eu acho que revela muito a gente, mas muito.
Jesus, depois de ressuscitar, Jesus, depois de encontrar com Pedro e os discípulos, Jesus, depois de falar com Pedro, perguntar 3 vezes: Pedro, você me ama? Você me ama? Jesus não estava querendo se sentir amado, não era esse o ponto, gente. Jesus estava querendo ver o coração de Pedro. Depois de falar isso, depois de falar: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então Jesus, olha o que Jesus fala para Pedro. A gente para sempre aqui, né? Mas olha o texto seguinte. João, no capítulo 21, versículo 18 até 22. Olha o que fala. Em verdade, Jesus dizendo: em verdade te digo, Pedro, que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Essa frase de Jesus foi terrível. O que Jesus quis dizer? Hoje você é independente. Vai chegar uma hora que você vai ser totalmente dependente. Alguém gosta de ser dependente dos outros aqui ou não? Então, Jesus fala falando sobre o futuro dele. O que vai acontecer com o futuro? Aí Jesus diz o seguinte, naturalmente isso para indicar a morte com o qual Pedro glorificará a Deus. Então, o que Jesus diz para ele? Siga-me. Não se preocupe com isso não. Não se preocupe com o futuro não. Não se preocupe que você vai ficar dependente não. Siga-me. Aí, se fosse eu ia querer saber com detalhes como é que ia ser meu futuro. O que eu ia passar. Qual o sofrimento que eu ia ter. Como é que eu vou ficar dependendo dos outros, Senhor? Então, o que eu tenho que fazer antes para não ficar dependente dos outros? Eu queria fazer um negócio com Deus. Vamos ser claro, Deus. Mas aí, Pedro fez uma coisa que é o que muita gente gosta de fazer. Pedro, imagina aqui, Pedro caminhando com Jesus aqui conversando. Tem alguém atrás, olhando e querendo ouvir a conversa. Quem era? João. Olha o que Pedro diz. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava, já uma frase meio forte, o seguia. Esse era aquele reclinado sobre o peito de Jesus durante a ceia e perguntava: Senhor, quem te irá trair? Aí Pedro, muito espertinho, disse: Senhor, o Senhor falou que eu vou morrer dependente dos outros, que eu vou sofrer isso. Aí Pedro disse: Pedro, quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Como é que ele vai viver? Como é que ele vai morrer? Me conta aí, me conta aí. Aí Jesus responde de uma forma muito bem educada: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu viva, o que isso importa para você? Ele foi educado, não foi, gente? Muito educado. Aí Jesus olha para ele e disse: quanto a você, Pedro, faça uma coisa, siga-me, ponto. Mais nada, siga-me. Em outras palavras, o que Deus quer que a gente aprenda é que antes de querer saber como, o que, enquanto não tem resposta, o que tem que fazer? Seguir. Pedro queria respostas, mas Jesus deu uma direção. Siga-me. Seguir Jesus é mais importante do que saber tudo que a gente tem que viver e fazer e decidir. Assim foi com Abraão. Deus disse o seguinte para Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Sai da terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão recebeu uma direção clara. Vai para lá. Mas não recebeu detalhes. Como deveria ir, como ia viver, o que ia fazer, como não ia fazer. Siga os passos. Deu uma direção clara. Talvez seja exatamente isso que Deus quer trabalhar comigo e com você.
Nós muitas vezes queremos o mapa completo. Do que, como, quando, o que eu tenho que fazer, como é que eu vou viver, nada disso importa para Deus. O que importa para o Senhor é que você se disponha a seguir o que Ele manda você fazer, passo a passo, dia após dia. Nós precisamos entender que fé para Jesus não é ter todas as respostas. Fé para Jesus é simplesmente seguir Ele, seguir ao Senhor. Agora, quando Deus não é claro sobre a direção, e aqui fica uma palavra pastoral. Quando Deus não é claro sobre direção, eu preciso ser ainda mais cuidadoso com os meus desejos. Porque quando a voz de Deus parece silenciosa, a voz da minha vontade costuma ficar mais alta. E aí, quando a gente está cansado de um lugar, a gente quer sair. Quando a gente está frustrado, a gente quer mudar. Quando a gente está ferido, a gente quer fugir e talvez recomeçar de outra forma diferente. Quando a gente está apertado, queremos resolver tudo rápido. E não existe nada que seja errado em pensar essas coisas. O problema é quando a nossa dor começa a dirigir as nossas decisões. Por isso que quando Deus não me mostra o próximo passo, o que eu tenho que fazer? Eu devo procurar não correr em direção daquilo que eu quero. Eu tenho que correr em direção a Ele, encontrar-me com Ele, não me mover, mas continuar orando, buscando, obedecendo o que já foi dito para mim, servindo, caminhando, continuando buscando ao Senhor, seguindo a Ele, porque muitas vezes a resposta não está na próxima decisão, a resposta está na próxima conversa com o Pai. O segredo está ali, está com Ele. Particularmente, queridos, eu já me frustrei muitas vezes com Deus. Você também já ou não? Ou vocês são tão santos que nunca se frustram com o Senhor? Já me frustrei porque o Senhor muitas vezes não respondeu algumas coisas que eu pedi a Ele. Da forma como eu queria, naturalmente. Mas com o tempo a gente vai aprendendo o seguinte. Ele me ensinou que frustração não é apenas um sentimento de decepção. Muitas vezes, frustração, ela revela a dificuldade do meu coração em aceitar que os planos dele são diferentes do meu. Ou seja, frustração nada mais é do que um sentimento contrário à vontade de Deus. Se eu vivo frustrado com o Senhor, é porque eu estou dizendo para Deus, Deus, o meu plano é melhor que o seu. Se o Senhor não faz o que eu quero, é porque o Senhor não entendeu o que é melhor para mim. Alguém já frustrou com o Senhor aqui ou não? Alguém já ficou decepcionado com Deus? Eu já. É pecado ter esse sentimento? Não. Uma coisa eu sei. Você pode ficar frustrado quando você quiser. Deus não vai mudar por causa de você. Não. Mas Ele vai com certeza mostrar a você o caminho a seguir. E qual o caminho a seguir? Siga Jesus. Siga Jesus. E o que Ele faz normalmente é dar o próximo passo e não um mapa completo. É aqui. Faça hoje aqui. Se Deus não revelou o que você tem que fazer, não se mova. Não saia do lugar. Só saia quando Deus te dê uma direção. E a direção dele sempre será o primeiro passo. A segurança da nossa vida não está em saber tudo, mas está unicamente em seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Te ajudei a mensagem de hoje ou não? Você está dizendo, Senhor, não valeu nada. Porque eu vim aqui para saber o que eu tenho que fazer. Eu vim aqui para saber a direção que eu tenho que tomar. Eu venho aqui para saber como eu tenho que tomar decisão amanhã. Amanhã eu tenho que tomar decisão. Amanhã eu tenho que comprar um carro novo. Um Land Rover. Você tem que me ajudar a decidir. Vamos ficar em pé, queridos, por favor.
Feche os seus olhos, por favor. Voltando às 3 perguntas iniciais. Como descubro a vontade de Deus? Vivendo perto do Pai. Como é que eu vivo a vontade de Deus hoje em dia? Olhando mais para Jesus e permitindo com que o céu molde a minha vida aqui. O que eu faço quando eu não tenho todas as respostas? Eu continuo seguindo Jesus. Jesus nunca deu fórmulas. Jesus sempre mostrou relacionamento. O segredo para viver e descobrir a vontade do Senhor está no relacionamento com o Pai. Por isso que a oração transforma. Por isso que a oração transforma a gente. Hoje eu quero fazer um convite a você. Talvez hoje você esteja pensando, Senhor, eu vim e eu espero uma resposta na minha vida. E você não sabe o que tem que fazer. Se você está vivendo um momento assim, eu quero te convidar você a vir aqui no altar agora. Se você quer tomar alguma decisão na sua vida e você ainda tem dúvida do que tomar, vem aqui no altar. Se você está angustiado porque Deus está em silêncio, vem aqui no altar. Se você está querendo que Deus te mostre um caminho que você tem que tomar decisão para comprar, para vender, para mudar, ficar, ou para fazer o que for, e você não tem clareza ainda do que tem que fazer, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você.